Fala galera, sou o professor Lucas Gonçalves e a aula de hoje será sobre pontuação, um assunto que é bastante cobrado em prova e costuma derrubar muitos candidatos. Então veja com cuidado pontuação. Veja aqui comigo a regra geral, a regra básica. Isso é básico, isso você precisa saber. Se eu tenho sujeito, verbo e complemento para este verbo, seja ele complemento objeto direto, objeto indireto, olha lá, se eu tenho sujeito, verbo e complemento, objeto direto e objeto indireto, e depois ainda um complemento adjunto adverbial nesta ordem, justamente nesta ordem, a vírgula, ela será proibida, vírgula, proibida. Se estiver na ordem direta, olha só, presta atenção. Se eu tenho uma ordem direta, qual é a ordem direta? Sujeito, verbo e complemento. Se está nesta ordem, a vírgula é proibida. Esta regra é básica. Isso você precisa saber, sem sombra de dúvida. Então veja comigo o exemplo. A redução dos índices inflacionários ocorrerá nos próximos dias. Beleza. Cadê o verbo? Cadê o verbo? Professor, ocorrerá. Muito bem, ocorrerá. Cadê o sujeito referente a este verbo? O que é que ocorrerá? A redução dos índices inflacionários. Ou seja, aqui você tem o seu sujeito. Beleza. Você tem o sujeito. Aí ocorrerá. Quem ocorre, não ocorre nada, não é? Ocorrerá. Não pede complemento. Então o verbo é o quê? Ele é intransitivo. Nos próximos dias, é apenas quando ocorrerá. Ou seja, aqui você tem um adjunto adverbial. Adjunto adverbial. E aí eu me lembro, não sei se você também se lembra, me lembro lá da tia Maricota, que ela falava o seguinte, ó, todas as vezes que precisar dar uma respiradinha, coloque uma vírgula. Vai dar certo isso aí? Preste atenção, leia comigo. Vamos seguir essa regra então. A redução dos índices inflacionários, respirei, ocorrerá nos próximos dias. Coloca aquela vírgula lá. É, professor, aquela vírgula tem uma função chamada respiradora. Nada a ver, nada a ver. Nada de folia aqui, né? Pelo amor de Deus, nada dessa vírgula. Por quê, professor? Olha só, tem sujeito, verbo, complemento verbal, adjunto adverbial, numa ordem direta. Se está nesta ordem, esta é a ordem direta. Nada de vírgula. A vírgula, então, ela será o quê? A vírgula será proibida. De forma nenhuma poderá haver esta vírgula. Beleza? Então, olha lá. Se eu estou na ordem direta, vírgula, então é proibida. Veja comigo mais um contexto. Veja um outro contexto. Vou apagar aqui. Eu digo lá, olha, informamos a todos os servidores deste órgão as alterações administrativas. Primeiramente, cadê o verbo? O professor está bem aqui, ó. Informamos. Ah, beleza. Aí você tem o verbo informar. E quem é que informamos? Professor, nós. Ah, tá bem aqui o nós, ó. Nós. Você se lembra qual é o nome desse sujeito? Lembra que eu já te falei. Neste caso aqui, ó, o sujeito, ele é um sujeito, presta atenção, ó. Você não pode esquecer isso, não. O sujeito é o sujeito elíptico. Ah, professor, lembrei aquele sujeito subentendido. Isso mesmo, ficou subentendido. Informamos. Quem é que informamos? Nós é que informamos. Beleza. Mas quem informa, professor, quem informa alguma coisa a alguém. Muito bem. Você informou o quê? O que é o algo aqui? As alterações administrativas. Veja, este complemento, este algo, é o complemento que exige preposição? O verbo exigiu preposição para ele?
Não, professor, não tem preposição aqui. Informa alguma coisa. Então, olha só. Esse complemento é chamado de objeto direto. O seu verbo, então, ele é transitivo direto. Mas você prestou bem atenção que quem informa algo, a, olha aqui, ó, a alguém. A quem, professor? Algo, alguém. A quem? A todos os servidores deste órgão. Olha aqui, ó, a todos os servidores deste órgão. Este complemento agora. Tem preposição? Tem, tá bem aqui, ó. Ó a preposição lá, olha. Se eu tenho uma preposição, este complemento, então, será chamado de complemento objeto indireto. Então, o verbo, ele é o quê? Ele é transitivo direto e indireto. Tranquilo até aqui? Veja lá. Então, informamos a todos os servidores deste órgão as alterações administrativas. Posso colocar alguma vírgula neste contexto? Ah, professor, pode sim, porque está na ordem indireta. Onde? Olha aqui, preste atenção nisso aqui. É sujeito, verbo e complemento. O professor vê o objeto indireto primeiro. Não interessa. Não interessa. Tanto faz. Pode vir o direto ou o indireto primeiro. Dá na mesma. Neste caso, a vírgula é o quê? Proibida? A vírgula é proibida. De forma nenhuma você poderá pontuar este contexto. Por quê, professor? Porque eu tenho sujeito, verbo e complemento. Nada de vírgula. Presta atenção nisso. Sujeito, verbo e complemento, a vírgula é proibida. Esta regra, ela é básica. Você tem que saber. Obrigatoriamente você tem que saber isso aqui. Vamos lá. Veja um próximo contexto, seguindo a mesma roda. Ah, muito bem. Antes de mais nada, lógico, você vai ter que prestar atenção no seguinte. A vírgula, presta atenção que a vírgula aqui, ó. Por que, professor, a vírgula? Não há outros sinais de pontuação? Ah, sim, há outros sinais de pontuação. Podemos pensar lá no 2 pontos, o ponto e vírgula, reticências, travessão, enfim. Mas quando se fala em pontuação, a vírgula é a nossa rainha. Isso mesmo, a vírgula é a rainha, porque a vírgula é que manda, a vírgula é que costuma cair em prova. Então você tem que prestar atenção nela. Entenda lá comigo que a vírgula, ela é 10. Ó, a vírgula é 10. Como assim, professor? 10 com 2 S, I e S. Isso mesmo, a vírgula é 10. 10 por quê? Porque ela desloca, ela serve para deslocar termos dentro de um contexto. A vírgula também enumera. Isso mesmo, ela serve para enumerar elementos de mesma função sintática. E essa aqui, ó, essa tem que prestar atenção. Porque aqui, ó, ele traz vários assuntos, tanto voltados para a sintaxe, quanto para a morfologia. Então, você vai ter que ter bastante atenção neste momento. E saber que essa vírgula está enumerando. Está fazendo parte de uma enumeração. Nós veremos isso aqui. Olha só, a vírgula também serve para explicar. A vírgula explica. Ela explica um termo anteriormente dito no contexto. Tá? Veremos o contexto em que ocorre uma vírgula explicativa. A vírgula também isola, ou seja, ela serve para isolar termos de mesma função sintática, ela serve para isolar um termo, como por exemplo, um vocativo. O vocativo ele é isolado e a vírgula também separa, ou seja, ela serve para separar, na mesma ideia de enumerar, tá? Separar e enumerar são bastante semelhantes, serve para separar. Eu me lembro, certo dia, quando eu estava indo a Goiânia, e lá há uma placa, lá, caminho a Goiânia, há uma placa que diz o seguinte. Olha só, veja o que diz a placa. Cuidado, vírgula. Animais, cuidado, vírgula. Animais
na pista. Olha o contexto. Cuidado, animais na pista. É verdade que há muitos animais na pista. Agora eu posso xingar as pessoas assim, gratuitamente. Vou xingar um motorista. Eu estou dizendo aqui, ó. Ô, seu animal, cuidado. Não, pelo amor de Deus. Vamos corrigir esse texto. Está lá, desse jeito a placa. Mas, professor, como é que eu faço para corrigir? Porque quando eu coloco esta vírgula, eu transformo animais na pista em vocativo. Eu estou falando, ô, seu animal. Então, olha só. O que você faz? Você tira essa vírgula, coloca aqui um ponto final. Ah, professor. Porque aí eu vou entender o seguinte, ó. Cuidado. Animais na pista, ou seja, há animais na pista. Se você preferir, você pode até colocar lá, ó, a exclamação. Para quê, professor? Para dar ênfase. Cuidado. Há animais na pista. Então, realmente, tenha cuidado com esse tipo de construção. Eu me lembro lá que Caminho a Goiânia também há uma placa que fala assim, ó. Respeite o ciclista em treinamento. Quer dizer que aquele que não estiver em treinamento, você pode passar por cima, né? Não, professor, pelo amor de Deus. Ué, mas é o contexto que está falando isso. Respeite o ciclista em treinamento. Eu entendi que é para respeitar somente aquele que estiver em treinamento. Não, vamos prestar atenção nisso aí. Cuidado, presta atenção. Beleza, então. Vamos a um contexto. Vou apagar aqui agora, ó. Apagar, você já copiou. Se você não copiou, você deu uma pausa no vídeo e copie. Beleza. Olha lá. A todos os servidores deste órgão informamos as alterações administrativas. Primeira coisa, cadê o verbo? Cadê o verbo? Ah, professor, está bem aqui, ó. Informamos. Informamos. Quem é que informamos? Ah, professor, já sei. O sujeito é nós. Ah, muito bem. Então eu não vou nem colocar, você já sabe. Informamos, nós informamos. E quem informa, informa. Ah, professor, quem informa, informa algo. Algo. Que é conhecido como nosso objeto direto, professor. Objeto direto. Tá bom. Objeto. Esse algo é objeto direto. E o verbo é transitivo direto. Mas quem informa? Não informa alguma coisa a alguém? A alguém? Olha lá. Quem informa, informa algo a alguém. Beleza. Então, esse a alguém é o nosso objeto direto, professor. O verbo é transitivo direto e indireto. Beleza. Beleza. Agora, olha o que acontece aqui. Olha o que acontece. Está na ordem direta? Está lá certinho, como diz lá. Sujeito, verbo, complemento? Não, professor. Primeiro veio o complemento, depois veio o verbo. Ah, se veio primeiro o complemento, depois o verbo, preste atenção nisso aqui agora. Isso aqui é importante, isso é deveras importante na sua vida. Ele saiu da ordem direta, ele entrou numa ordem indireta. Aqui você tem uma ordem indireta. O que acontece? Se o meu objeto indireto, ele está deslocado? Ele foi deslocado? Foi, professor, ele foi deslocado. Beleza. Se ele foi deslocado e se ele é de grande extensão, a vírgula ela é obrigatória. Olha aqui. A vírgula desloca. Aquela vírgula lá, ela vai deslocar o nosso objeto indireto de grande extensão. Então, ficou objeto indireto de grande extensão. Olha só, presta atenção, retire esse deslocado aí, né, que não ficou legal. Elimine lá. A vírgula desloca o objeto indireto de grande extensão. Nada a ver, eu digitação aí. Beleza. Olha só. Olha aqui, presta atenção agora. O meu objeto indireto, ele foi deslocado, você colocou a vírgula. Sim, professor, isso eu já entendi. Eu quero entender, professor, por que ele é de grande extensão? O que é isso? O que vem a ser grande extensão? Ah, muito bem, boa pergunta. Grande extensão é o seguinte. Se meu objeto direto, indireto ou ainda meu adjunto adverbial tiver até duas palavrinhas, até duas, isso mesmo, até duas, ele é de pequena extensão. Mais de duas, ou seja, três ou mais de duas,
ele é de grande extensão. Se ele for de grande extensão, a vírgula é obrigatória. Se ele for de grande extensão, esta vírgula aqui, ó, esta vírgula ela é obrigatória. Corrija aqui, né? A vírgula é obrigatória. Por quê, professor? Porque marca o deslocamento. Marca o deslocamento do objeto indireto. A vírgula é obrigatória. Professor, e se for de pequena extensão, a vírgula também é obrigatória? Não. Se for de pequena extensão, a vírgula, neste caso, será opcional, facultativa. Ah, professor, quer dizer que eu coloco se eu quiser. Isso mesmo. Ela é estilística. Coloque se você quiser. Mas tome cuidado com isso, né? Tome bastante cuidado. Vamos lá, o próximo. Veja a questão de prova. Veja a questão de prova. Questão aí do IBAMA. Vamos analisar a questão. Joga na tela, por favor, para mim. Veja na tela lá. Não acarretaria prejuízo para a correção gramatical do texto a inserção de vírgula imediatamente após a forma verbal gera, tendo um sinal de pontuação, nesse caso, a função de realçar o advérbio apenas. Então, preste atenção até este momento. Ele falou para você que não haveria prejuízo nenhum se você colocasse uma vírgula após a forma verbal gera. Vamos ver? Vamos, professor. Então vai. O consumismo não gera apenas impactos ambientais, decorrentes da necessidade crescente de energia e do próprio processo industrial. Tá bom, até aí, beleza. Veja aqui pra mim, olha aqui pra mim, vem cá. Vem cá, olha aqui. Presta atenção, olha aqui pra mim. Tá dormindo aí, rapaz? Dorme não? Acorda aí, presta atenção, ó. Presta atenção na hora de estudar. Não vai ser malandro. Não vai pegar lá o seu computador, deitar lá no sofá ou na sua cama, no conforto da sua casa e depois dormir, né? Presta atenção. Vem aqui comigo. Nada de malandragem. Você vai estudar sentado à mesa. Sempre, sempre. Olha aqui. O consumismo não gera. Beleza, tem aqui o verbo gera, não tem? O que é que não gera? Consumismo, professor. Ah, esse é o nosso sujeito. Concorda comigo? Consumismo não gera. Beleza. Quem gera, a professora, quem gera algo. Ah, muito bem. Gera o quê? Os impactos ambientais. Objeto direto, professor. O verbo é transitivo direto. Ah, beleza. Aí eu te pergunto, posso com a virguleta, bem aqui, ó, a virguleta bonitona? Não, professor, nada a ver, nada de colocar a vírgula aí. É porque, professor, é muito simples. Se tem sujeito, verbo, complemento verbal, na ordem direta, essa vírgula é o quê? Proibida, professor. Então esse item está o quê? Errado. O item está errado. Nada de colocar. Ah, professor, mas ele falou ó, que essa vírgula, nesse caso, ele tem a função de realçar o advérbio apenas. Você verá mais à frente. Mas preste atenção. Se eu coloco uma vírgula separa duas. Aí duas eu poderia? Duas unem. Ou seja, eu poderia colocar uma vírgula após a forma verbal gera, contanto que você colocasse mais uma após o advérbio apenas. Para quê, professor? Para isolar esse advérbio. O que não pode é você colocar só uma, separando o verbo do complemento. Então o item está errado. Ah, professor, mas essa questão é boba demais da conta. Sim, vamos para a próxima, vai. Veja lá o adjunto adverbial e nós vamos ver bastante isso. Olha só, adjunto adverbial, veja o contexto comigo. Iracema quebrou a flecha homicida em meados dos anos 30. Beleza. Cadê o verbo? Professor, quebrou. Ah, tá aqui, ó, quebrou. Quem é que quebrou? Iracema, professor. Iracema é o nosso sujeito. Beleza. E quem quebra, quebra? Professor, quem quebra, quebra algo. Quebra a flecha homicida. Olha lá. O objeto, então, ele é o quê? Direto. E o verbo é transitivo?
direto. Muito bem. Agora veja comigo o seguinte, presta atenção no seguinte. Você já viu lá, verbo, sujeito, verbo. Posso colocar alguma vírgula aqui? Não, vírgula aqui não pode porque está na ordem direta. Beleza. Agora olha aqui. Em meados dos anos 30. Indica uma circunstância de tempo? Indica, professor. Se indica uma circunstância de tempo, aqui você terá, olha, já pulou lá, não devia ter falado, professor, já deu a resposta, né? A vírgula é proibida. É isso mesmo, vai lá. Porque, olha só, em meados dos anos 30, aqui nós temos um adjunto, adverbial. Se você tem um adjunto adverbial, olha só, se eu tenho sujeito, verbo, objeto e adjunto adverbial nesta ordem, a ordem direta? É, professor, a ordem direta. Se eu estou na ordem direta, a vírgula é o quê? Professor, tá lá, ó, a vírgula é proibida, já sei. Isso mesmo. De forma nenhuma eu posso pontuar este contexto. Beleza? Vírgula proibida. Então, olha só, veja comigo lá um outro contexto. Vou passar para o próximo slide. Contexto semelhante. Semelhante. Eu digo aqui, ó, em meados dos anos 30, Iracema quebrou a flecha homicida. Cadê o verbo? Cadê o verbo? Professor, quebrou é o nosso verbo. Beleza, quebrou é o verbo. Quem é que quebrou? Ah, Iracema, Iracema quebrou lá, ó. Ah, é o nosso sujeito. E quem quebra? Quebra algo, professor. Quebrou a flecha homicida, objeto direto. Então, esse verbo ele é transitivo direto. Professor, já sei disso, estava lá no outro contexto. Ah, que bom que você já sabe. Beleza. Então, olha só. Agora, em meados dos anos 30. É um adjunto adverbial? É, professor. Você já colocou lá também, ó. Adjunto adverbial. Agora me fale. Esse adjunto adverbial, ele está na ordem direta? Não. Como assim não? Olha aqui, a ordem direta qual é? Sujeito, verbo, complemento, depois o adjunto. Perceba que ele foi colocado anteriormente, ou seja, colocado antes. Esse adjunto adverbial ele está deslocado. Ele é de pequena ou de grande extensão? Ah, professor, tem 1, 2, 3, 4, 5 palavrinhas, olha só. Então, ele é de grande extensão. Ele é grandão, não é? Se ele é de grande extensão, a vírgula é o quê? Professor, se é de grande extensão, a vírgula é obrigatória. Então, olha só. O adjunto adverbial deslocado de grande extensão, vírgula obrigatória. Foi deslocado? É de grande extensão? A vírgula é obrigatória. Beleza? Compare com o próximo exemplo. Eu tenho aqui, ó. Do mesmo contexto. Agora foi ontem. Ontem, Iracema quebrou a flecha homicida. Cadê o verbo? Professor, já sei aqui, ó. Quebrou, Iracema é o sujeito e quem quebra, quebra algo. Ah, isso aqui é bom que você já sabe. Fico muito feliz. É o nosso objeto direto. Beleza. Agora, ontem, indica um tempo? Indica, professor. Ah, se indica um tempo é um adjunto adverbial. Agora, esse adjunto adverbial, ele é de grande ou de pequena extensão? Ah, professor, se tem uma palavra, ele só pode ser pequena extensão. Ah, muito bem. Se ele é de pequena extensão, preste atenção agora. Se ele é de pequena extensão, a vírgula aqui, ó, ela é opcional. Você coloca se você quiser. Então, olha só. Se o adjunto adverbial for deslocado, ou seja, for deslocado, tem que ser de pequena extensão. Até 2 palavras. Pequena extensão. A vírgula é opcional, uma vírgula estilística. Coloca se você quiser. Tá? Ó, mas não vai querer fazer igual um aluno meu certo dia disse. Falou, professor, é muito fácil saber se é de pequena ou de grande extensão. Basta você medir. Se der até 2 centímetros, pequena extensão. Mais de 2, grande extensão. Pelo amor de Deus, vai dar certo isso? Jamais. 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 Continuemos. Questão aí, olha, veja a questão
Vamos então para a questão de número 2. Questão de número 2. A vírgula empregada logo. Faz o seguinte, coloca lá no slide para mim, que é melhor, fica mais legal. A vírgula empregada logo depois do trecho após a Segunda Guerra Mundial poderia ser suprimida sem prejuízo da correção gramatical do texto. Então ele falou para você que se a vírgula empregada poderia ser retirada sem prejuízo nenhum. Vamos ver? Leia o contexto comigo. Após a Segunda Guerra Mundial, os movimentos nacionalistas e independentistas que vinham se firmando desde o período entre guerras ganharam força tanto na África quanto na Ásia. Beleza, tranquilo até aqui. Vamos ver se pode? Olha para mim, presta atenção. Olha aqui. Será que eu posso retirar melhor esta virguleta aqui? Olha só, após a Segunda Guerra Mundial, tudo isso aqui, ó, indica o nosso adjunto adverbial. Esse adjunto adverbial, ele foi deslocado? Foi, professor, ele foi deslocado. Ah, beleza, ele saiu da sua ordem direta. Ó. Porque se você prestar atenção, os movimentos nacionalistas e independentistas que vinham se firmando desde o período entre guerras ganharam. Olha só, quem é que ganharam? Quem é que ganharam força, tanto na África quanto na Ásia? Os movimentos é o nosso sujeito. Aí colocou lá, após a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, isso daqui, ó, um adjunto adverbial deslocado. De grande ou de pequena extensão? Professor, ele é de grande extensão. Ah, isso é um adjunto adverbial de grande extensão. Essa vírgula é o quê? Eu posso retirar essa vírgula? Se é de grande extensão? Professor, como é que eu sei que é de grande? Olha o tanto de palavras que tem. Se é de grande extensão, a vírgula é obrigatória. E esse item está o quê? Professor, esse item está errado. Ah, muito bem. O item está totalmente equivocado. Errado, ó. Bem grandão aqui, ó. Errado. O item está errado. Por quê, professor? Porque ele falou que poderia ser suprimida. Pode? Não pode. Beleza? Então, vai o seguinte. Dê um descanso lá e voltemos no próximo bloco. Até mais.